eu não recomendo nenhum curso de formação de yoga. Realmente não recomendo. A única exceção talvez seja o curso do meu mestre, mas ainda assim com algumas restrições, porque se trata de um curso gravado, é um curso do qual ele participa muito pouco, né? Ele participa respondendo dúvidas dos alunos de uma forma um pouco offline, né? Ou seja, ele não está presente ao vivo ensinando coisas. Então existe ali um conteúdo que é muito bom, é o melhor conteúdo que você vai encontrar, mas recomendo cautela mesmo assim. De um modo geral, como eu disse, não recomendo o curso de formação. Vamos tentar entender o seguinte, né? O que é um curso de formação nas áreas, em qualquer área do conhecimento humano? Quando uma pessoa decide se tornar professor de uma certa área, por exemplo, a pessoa decide se tornar professor de direito ou professor de engenharia, qual é o caminho que essa pessoa realiza? Ou pelo menos qual é o caminho que essa pessoa deve cumprir? Essa pessoa vai lá, vai fazer um curso de graduação, vai se graduar, vai se formar bacharel, né, vai se profissionalizar naquela área, fazer um curso de direito, um curso de engenharia, por exemplo, vai passar ali 5 anos pelo menos estudando aquele assunto, acumulando conhecimentos e passando por vivências de aplicação desse conhecimento. Então existe a acumulação de conhecimento teórico e existe a aplicação desse conhecimento teórico em situações simuladas para que a pessoa desenvolva a prática relacionada àquele conhecimento. E dessa forma, ao final de 5 anos, né, tem alguns cursos de graduação que duram 4 anos, tem outros cursos de graduação que vão durar até mais do que 5 anos, né, dependendo aí de estágio, de residência e tudo mais. Nas áreas de saúde isso é bastante comum. Ao final desses anos, a pessoa consegue um diploma que diz ali que ela está apta a desempenhar a função de um profissional daquela área a que ela se dedicou. Isso é o procedimento usual para a pessoa se profissionalizar, se tornar um profissional daquela área. Tornar-se professor dentro dessa área implica, em geral, um tempinho a mais de estudo para se aperfeiçoar em questões didáticas, disciplinares, metodológicas, alguma noção de educação, alguma noção de pedagogia, talvez, enfim, que foi mais ou menos a trajetória que eu realizei. Eu, além de ser professor de yoga e de meditação, eu também sou professor de arquitetura numa faculdade, e depois que eu fiz a graduação, eu me dediquei aí a um curso de mestrado que teve ali alguns conteúdos direcionados para a educação, né? E aí depois que eu terminei o curso de mestrado, eu comecei a lecionar, né? Comecei a dar aulas numa faculdade, permaneço até hoje lecionando aí numa faculdade, num curso superior de arquitetura. Então é mais ou menos essa a trajetória que um professor realiza. No meu caso, isso significou aí, em termos de estudo formal, de formação em sala de aula, né, com suporte aí de professores, desenvolvimento de trabalhos acadêmicos, isso aí significou aí mais ou menos uns 8 anos de dedicação exclusiva, né, até que eu me tornasse professor. Isso na área de arquitetura, que é uma área que, digamos, teria talvez menos requisitos aí do que, por exemplo, uma medicina, talvez, né? Na medicina, como você deve saber, você leva aí pelo menos uns 8 anos só para se tornar médico, né? E depois mais algum tempo aí para se tornar um professor de medicina. Enfim. Mas vamos chutar aí, na média, aí uns 7, 8 anos até que você possa se tornar um professor. Isso na maioria das áreas do conhecimento humano, né? Nas áreas que a gente encontra em universidades, nas ciências de modo geral.
Em áreas não convencionais, né, você pega, por exemplo, nas artes marciais tradicionais, por exemplo, você pega o Kyudo, né, a arte do arco e flecha samurai, no Japão. Isso também leva bastante tempo, né? Então você tem que passar muitos anos ali estudando e treinando sob a orientação direta de um mestre. Então a gente está falando aí de algo em torno de 5 a 8 anos também, de estudo formal, de prática formal, orientada, até que você esteja apto a atingir digamos assim, a maestria, podemos falar dessa forma, a maestria na arte do Kyudo. Isso vale também para as outras artes marciais tradicionais japonesas. Você pega, por exemplo, Kenjutsu, a arte da espada samurai. Você pega o Aikido, embora seja uma arte bem mais recente do que essas outras que eu mencionei, também tem esse viés muito tradicional de você passar ali 5 a 8 anos em treinamento até que você atinja o grau que corresponde à faixa preta. Mas atingir a faixa preta numa dessas áreas, numa dessas artes, não significa que você está apto a ensinar. E essa aptidão para o ensino, ela está vinculada à avaliação do professor, à avaliação do mestre. O mestre acompanha você diretamente, avalia constantemente o seu desempenho. Isso não é uma avaliação só de um dia de exame de faixa, por exemplo, mas ele avalia constantemente, processualmente, todos os dias em que você está ali no dojo, né, o espaço do treinamento. Ele está avaliando você e ele, consequentemente, vai dizer a você se e quando você vai estar apto a se tornar um professor, supondo que seja essa a sua intenção. E aí, mesmo que ele autorize você a dar aulas, né, a orientar outras pessoas, outros alunos, ainda assim ele provavelmente vai acompanhá-lo nesse começo seu como professor, nessa sua trajetória, no início dessa sua trajetória como professor, e vai orientá-lo no sentido daquilo que você pode e ou deve ensinar a seus futuros alunos. É mais ou menos assim que as coisas funcionam nas artes tradicionais japonesas. E isso, de uma certa forma, também é válido para as tradições espirituais orientais de um modo geral, inclusive o yoga. Vale a pena aqui abrir um parênteses muito importante, que é o seguinte: não existe, quando a gente fala de eu quero me tornar professor de yoga, o que eu devo fazer? Qual é o caminho tradicional? O caminho tradicional é você se vincular a uma sampradaya. E hoje em dia existem pouquíssimas sampradayas. Uma delas é a Natha Sampradaya, que é a tradição que deu origem ao Hatha Yoga. E o Hatha Yoga é que concentra todo o conhecimento que o Ocidente se acostumou a chamar de yoga. Ou seja, isso é o mesmo que dizer que não existe yoga, o que existe é Hatha Yoga. Mas eu vou deixar essa controvérsia para outra hora, porque senão as coisas vão ficar mais complicadas aqui, né? Mas o que acontece é que, se você quer se tornar professor de yoga, o caminho mais tradicional possível seria se aproximar de um Natha que esteja disponível para ensiná-lo. E aí, por meio dessa aproximação, você começar a aprender o Hatha Yoga. O Hatha Yoga, como você deve ter visto em alguns vídeos meus, ele consiste em 4 passos, né? O Asana, Pranayama, Mudra e Laya, que são ensinados de formas muito particulares e totalmente diferentes do que é ensinado no Ocidente. E o caminho seria esse. Você se ligar a um Natha, ele vai te ensinar o Hatha Yoga, ele vai te orientar no aprendizado desses 4 passos,
E aí, ao final desse aprendizado, talvez exista alguma chance desse mestre dizer para você: olha, você está apto a ensinar o Hatha Yoga a outras pessoas. Mas isso não é uma consequência direta do seu processo de aprendizado, não é uma consequência direta da sua dedicação, ou seja, não necessariamente você vai se tornar um professor só porque você quer e só porque você acumulou conhecimentos. Isso é o que a tradição ensina. Isso é como as coisas funcionam tradicionalmente no yoga. É muito semelhante, como eu disse, ao que acontece nas artes tradicionais japonesas. Não apenas as artes marciais, mas também artes no sentido artístico mesmo, né? Por exemplo, você pega ikebana, você pega a cerâmica tradicional japonesa, você pega a arte da carpintaria, né? Enfim, tem uma série de artes tradicionais japonesas que funcionam desse mesmo jeito. Você tem um mestre, o mestre orienta você, você acumula os conhecimentos que ele transmite, você pratica, você aplica esses conhecimentos e depois de muitos anos, né, no mínimo aí 5, 6 anos, né, em geral 8 a 10 anos, até que um mestre se torne, uma pessoa se torne um mestre, esse teu mestre vai dizer que você está apto a ensinar e ensinar outras pessoas e assim perpetuar aquele conhecimento que você escolheu perpetuar. Então, o yoga ele funciona de uma forma muito parecida com a dessas artes marciais, dessas artes tradicionais japonesas. Que, por sua vez, não é tão diferente assim do processo que acontece aqui no Ocidente, né, em faculdades. Claro que esse acompanhamento direto do mestre, ele já é muito mais frágil, né? Ele é muito menos comum. Então, um professor universitário ele não vai acompanhar diretamente, de forma personalizada, o aluno, né? Porque, afinal de contas, hoje em dia existem faculdades, né, cursos de graduação, que tem ali, sei lá, 60, 80 alunos, né, em sala de aula. Isso, obviamente, impossibilita qualquer acompanhamento personalizado, a não ser em exceções muito, muito particulares, né? Quando o aluno realmente gruda num professor e enfim, tem um interesse genuíno em ser acompanhado de forma personalizada. Mas isso é exceção e exceção é exceção, né? O que acontece hoje nos cursos de formação de professores de yoga é algo completamente diferente disso que eu expliquei. Não é de forma nenhuma um ensino tradicional de yoga, né? Ou seja, não vai haver a figura de um mestre orientando de forma personalizada, individual. Não é como acontece nas artes tradicionais japonesas, nas artes marciais, né, em que também existe um acompanhamento personalizado, individualizado, que leva aí 5 a 8 ou talvez até 10 anos até atingir uma certa maestria, uma certa prontidão para se tornar um professor. E também não é nem o que a gente vê em faculdades, né, em que o aluno fica ali 5 a 8 anos, né, dependendo do curso de graduação, fica ali de 5 a 8 anos estudando, né, acumulando conhecimentos, aplicando esses conhecimentos em situações simuladas, né, como eu disse, seja desenvolvimento de projetos, estudo de caso, enfim, solução de problemas. Definitivamente não é isso, né? O ensino de yoga, modernamente falando, consiste em você se matricular, se inscrever num curso que vai lhe dar uma formação ali de 200 horas, 300 horas, no máximo 500 horas. E ao final dessas 500 horas no máximo, você sai de lá com um diploma de professor de yoga. E para você entrar nesse processo de formação de um professor de yoga, não existe requisito nenhum senão o seu interesse pessoal e a sua disposição de pagar o dinheiro que é pedido. Isso aí vale para 99% dos cursos oferecidos hoje em dia. E eu desconfio até que esse outro 1% talvez nem exista, né?
Então o que a gente vê é uma série de cursos rápidos, né? Só a título de comparação, um curso meia boca de graduação numa faculdade qualquer, curso bem simplesinho. Os mais básicos duram aí 3.000 horas, 3.500 horas. Né? Isso aí é, digamos, a média mínima, né, de horas de formação num curso superior. E isso, como eu disse, no caso de uma faculdade, sequer habilita o indivíduo a se tornar professor. Ele se torna um profissional daquela área, mas ele ainda não está pronto para ensinar. Né? Isso em cursos de graduação aí convencionais, né? Sei lá, pega, por exemplo, sei lá, pedagogia, letras, né? Enfim. Isso é a formação básica, isso é a graduação básica, né? A licenciatura, digamos assim. Então, compara isso, né? 3.000 horas, 3.500 horas, compara isso com 200 horas de um curso de formação de professor de yoga. Ou no máximo 500 horas, né? Mesmo no melhor dos cenários, você tem aí 500 horas de formação para você sair de lá com um diploma na mão dizendo, olha, sou professor de yoga. Só que além da quantidade de horas absurdamente menor do que uma formação superior pressuporia, existe ali também a carência, né, por vivência. Ou seja, o sujeito que vai fazer um curso de formação de professor de yoga, ele sequer se habilitou como yogi. Ele não se tornou yogi. Ele acumulou alguns conhecimentos relacionados a algumas técnicas que a modernidade costuma chamar de técnica de yoga. Então você pega, por exemplo, posturas, exercícios respiratórios, tudo isso aí é entendido genericamente como técnica de yoga. E aí ele vai lá estudar essas técnicas, né, acumula um conhecimento enciclopédico. Eventualmente você tem encontros presenciais nesses cursos em que é possível experimentar algumas dessas técnicas, ok. Ele pode até ser instruído no sentido de como orientar pessoas para que realizem essas técnicas posturais, essas técnicas respiratórias, mas não passa disso. Realmente não passa disso. Aula de anatomia, aula de alimentação, aula da ciência da respiração, aula de neurofisiologia, tudo isso está conectado, né, a essas técnicas posturais e respiratórias. Todo esse conhecimento tem como objetivo dar suporte à prática dessas técnicas posturais e respiratórias, e é basicamente essa visão de yoga que é transmitida nesses cursos. A visão de que yoga é basicamente exercício postural e, eventualmente, né, quando a pessoa começa a se desenvolver um pouco mais ou se entedia com a prática postural ou quer se aprofundar, né, aí o campo das técnicas respiratórias é aberto para essa pessoa, então você tem que estar também apto a abrir esse campo para essa pessoa, para que ela não se entedie, para que ela se sinta estimulada a seguir adiante. Esse é o cenário dos cursos de formação de yoga, dos cursos de formação de professores de yoga. Nada é dito a respeito de como se tornar um yogi, o que é um yogi, o que é o yoga, qual é o papel da meditação nisso tudo, né? Porque a gente tem sempre que lembrar que yoga é meditação, como eu sempre repito lá naqueles meus vídeos. E no entanto, nada disso é abordado nesses cursos. Esses cursos são cursos técnicos apenas. Eventualmente você tem um ou outro conteúdo filosófico que tem como objetivo não transmitir a filosofia do yoga, mas dar a sensação de que existe uma certa profundidade no tratamento de um conhecimento que sempre vai ser tratado de forma superficial. Então você fica ali o tempo todo do curso estudando postura, respiração, anatomia, alimentação, fisiologia, neurofisiologia, etc, etc. E
em nenhum momento você integra o conhecimento que é dito filosófico a isso tudo. Ou seja, o estudo dos Yoga Sutras, por exemplo, é quase como se fosse um bônus. O estudo de Vedanta é quase como se fosse um bônus. O estudo do Bhagavad Gita é um bônus. O estudo de outras escrituras, né? Você pega Gheranda Samhita, pega Hatha Yoga Pradipika, é colocado de forma quase anedótica para ser um bônus também. E isso não é conectado à sua prática, isso não é conectado ao seu ensino, isso não é conectado de forma alguma àquilo que o yoga é. Ou seja, é um monte de quinquilharias que são transmitidas ali, porque quase todo mundo transmite isso, então seria esquisito que o seu curso de formação não tivesse aulas dedicadas aos Yoga Sutras, e, no entanto, aquilo não é integrado verdadeiramente ao modo como você pratica, e certamente não vai ser integrado ao modo como você ensina. É isso hoje que se chama de curso de formação de yoga, não apenas no Brasil, mas na maior parte do Ocidente. Mesmo na Índia, quando você procura curso de formação, é claro que você vai se deparar com coisas melhores, mas não aumenta muito a quantidade de opções que você tem. Porque lá também existe, né, uma grande disponibilidade de formações nesses moldes ocidentais, nesses moldes modernos. E lembrando que esse tipo de modernidade nasceu na Índia, né, não nasceu em outro lugar. Resumindo a história, né, toma muito cuidado. Se você quer fazer um curso de formação de yoga, se você quer se tornar professor, é claro que isso é muito louvável. Isso mostra o seu interesse em se aprofundar, em realmente ter esse conhecimento não apenas para si, mas para abrir esse conhecimento para outras pessoas que eventualmente possam se beneficiar dele. Isso por si só já é muito louvável. E aí o que eu posso recomendar para você? Torne-se um yogi antes de qualquer coisa. Tenha o yoga presente na sua vida o tempo todo. Tenha clareza sobre como o yoga pode ou deve funcionar como um elemento que realmente faz parte da sua vida. Assim como a alimentação, assim como o descanso, assim como o trabalho, você tem ali também o yoga. Então, o que é esse yoga que vai se tornar parte da sua vida? Uma vez que você consiga responder essa pergunta, você consegue entender o que é ser um yogi. E entendendo o que é ser um yogi, você vai ter condições de entender o que é ser um professor de yoga. Outra coisa que eu posso antecipar aqui é que, na verdade, a rigor, não haveria outro caminho senão você fazer uma iniciação dentro da Natha Sampradaya, tornar-se um Hatha Yogi, e aí sim você estaria apto para transmitir o Hatha Yoga para outras pessoas. Claro que isso depende também da presença constante do mestre. Eu, infelizmente, não posso iniciar você dentro de uma tradição, mas eu posso orientá-lo no sentido do aprendizado do Hatha Yoga, da prática do Hatha Yoga. E aí, mais para frente, você vai avaliando até que ponto isso realmente se tornou importante na sua vida. Isso é o que eu entendo como a formação de um professor. Ou seja, você quer ser professor de uma área X, você tem que se tornar a área X. Você tem que ser o yoga. Mais do que ser um yogi, você tem que ser o yoga, você tem que viver o yoga. E aí, tornar-se professor de yoga torna-se uma consequência natural, né? Uma continuação natural desse teu processo de viver o yoga. Isso seria o ideal. Eu sei que isso está muito longe daquilo que a maioria das pessoas considera viável, mas é o que é. É o que seria ideal dentro do meu entendimento, dentro do que me aconteceu, inclusive. Eu fiz formações, fiz 2 formações
formais. Eu fiz a formação dele quando era presencial, permaneci com ele, né, encontrava com ele quase dia sim, dia não, além dos encontros específicos para formação, para o curso de formação. Então eu tinha uma proximidade muito grande com ele quando o curso era presencial. Depois disso eu refiz o curso, quando ele lançou o curso em formato online, ainda no momento em que ele estava presente o tempo todo, acompanhando a turma o tempo todo. Então foi uma formação dupla, digamos assim, e muito rica, porque paralelamente a esses dois períodos, né, de formação, dessa mesma formação, eu tinha contato direto com ele o tempo todo, né, seja presencialmente, seja por meios virtuais. Então eu consegui adquirir aquilo que eu considero o ideal de uma formação, é você ter a presença do mestre, né? Você ter o mestre por perto, você ter a possibilidade de manter o contato direto com o mestre, seja para aprender mais, seja para tirar dúvidas, seja para se aprofundar, seja para seguir adiante, seja enfim, para se inspirar, né, nessa trajetória. Então foi muito bom para mim. Assim, eu me considero privilegiado por ter tido a oportunidade de manter essa proximidade nesse meu começo no yoga, né? Meu começo e, enfim, isso aí se perpetuou por mais ou menos por mais do que 10 anos, né? Nesse processo de aprendizado, de formação, e é o que eu considero ideal. Eu entendo que isso é muito inviável comercialmente, mas aí é que entra o problema. Se é o critério comercial que prevalece na organização e produção desses cursos de formação, isso me refiro aos cursos modernos, né, os cursos que são oferecidos hoje em dia, então, caramba, temos um problema muito sério aí, né? Porque se o curso é formatado visando prioritariamente a viabilidade comercial, é justamente esse aspecto comercial que está sendo priorizado nesses cursos. E aí você vai ter professores de yoga sendo formados com essa mentalidade de que o critério comercial é o mais importante. Isso é especialmente válido se a gente lembrar que, como eu disse, quase nada é dito a respeito da importância da pessoa se tornar um yogi antes de se tornar um professor de yoga. Observa que, assim como não existe nenhum requisito nesse sentido, né, nenhum requisito yógico, digamos assim, né, para uma pessoa se ligar a um curso de formação de yoga, os requisitos eles são estritamente comerciais. Então, se você entra num curso de formação de yoga sendo cobrado apenas em critérios, em requisitos comerciais, ou seja, você tem que pagar um dinheiro lá para se inscrever e preencher uma ficha, o que já está sendo ensinado para essa pessoa? Que outros critérios não são importantes. Às vezes, o interesse um pouco mais profundo que essa pessoa pode ter por se tornar yogi, por aprender o yoga, por ter o yoga em sua vida, isso não faz a menor diferença nesses cursos. Ou seja, isso em si já é uma lição muito importante e é um determinante muito pesado para o tipo de professor que vai sair desses cursos. Então, resumindo, muita cautela. Caso você escolha um desses cursos que você me mostrou, se quiser conversar novamente sobre eles, a gente pode até pesquisar juntos aí um pouco mais sobre esses cursos para saber até que ponto isso pode funcionar ou não, né? Ou de repente você opte por fazer um desses cursos mesmo nessas condições precárias, mas você busque uma complementação por fora ou busque, né, fazer uma formação paralela comigo. Eu não dou curso de formação, você já deve ter percebido, mas eu transmito conhecimento da forma como eu acredito que seja o correto, ou seja, sem o objetivo da pessoa se tornar professor,
e com o objetivo da pessoa ter o yoga em sua vida e depois, se for o caso, dali alguns anos, a pessoa consegue se tornar professor mesmo sem uma formação formal. Porque, como eu disse, o que prevalece, o que tem mais peso, o que tem mais importância é sim o acompanhamento do mestre. E talvez nisso eu possa te ajudar um pouquinho, tá bom? Qualquer dúvida, me chama, que aí eu vou tentando te ajudar nisso aí, tá bom? Valeu, abraço.